E aí, turma do canal PSI, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como que se faz esse efeito de pressão de pincel utilizando o mouse em seus desenhos no Photoshop. Com a mesa digitalizadora é muito fácil, né? Porque a gente tem aquele controle, quanto mais forte a gente aperta, mais grosso sai o traço. Quanto mais suave, mais fino. Daí a gente consegue fazer esse efeito apenas com a pressão da caneta na mesa. Entretanto, com o mouse sai dessa forma aqui. A gente não consegue fazer esse efeito. É apenas com a ferramenta pincel, mas tem uma outra técnica que eu vou te mostrar na aula de hoje que a gente consegue sim. E é utilizando a ferramenta caneta na opção aqui, ó, de marcador, lá na barra de propriedades. Se você ainda não sabe utilizar a ferramenta caneta, não vai ser nessa aula aqui que eu vou mostrar como que você pode utilizar, porque senão desvirtuava um pouco a aula, desvirtuaria um pouco a aula e acabava tirando foco, né, do que é a intenção aqui. Se você quiser aprender, tem uma aula específica aqui no card logo acima desse vídeo ou aqui embaixo no link da descrição. Absorve todo esse conhecimento, aprende a ferramenta caneta, que ela é muito importante para seleção, recortes e até mesmo para esse efeito que eu vou te mostrar na aula de hoje. E depois volta aqui nesse vídeo e vamos praticar, beleza? Então, selecionando a ferramenta caneta, opção de marcador lá na barra de propriedades, bora começar a edição aqui. Vou aplicar um zoom, tem um esboço de um desenho realizado a lápis mesmo, numa folha de papel. Infelizmente não é meu desenho, muito legal, né? Um dia eu chego lá, vamos realizar o efeito nesse esboço aqui. Começando, vamos pegar um exemplo aqui interno. Para a gente aplicar, basicamente eu vou fazer aqui uma seleção. Aí, após você selecionar, você vai fazer as configurações no pincel. O demarcador continua lá. Agora a gente vai colocar o tamanho da grossura que a gente quer nesse ponto aqui. Eu vou deixar mais fino, cerca de 6, 7 pixels aqui nesse caso. E a dureza, o quão desfocado será as bordinhas desse pincel. Vou deixar aqui cerca de 60 e poucos % mesmo. O grande segredo está aqui, ó, em ativar a pressão do pincel. Então, ativando, agora a gente volta lá com a ferramenta caneta, clica com o botão direito e cria aqui um traçar demarcador. Vamos escolher a ferramenta pincel, ele vai pegar as configurações do pincel que a gente acabou de colocar lá e a gente ativa a opção simular pressão e dá um OK. Só que antes, espere, deixa eu fazer isso daqui. Antes, criar uma nova camada para a gente colocar esse efeito, esse traço numa outra camada separada da camada de plano de fundo para ele não se mesclar. E agora sim a gente clica com o botão direito do mouse, traçar demarcador, ferramenta pincel, simular pressão e dá um OK. Olha só o que a gente conseguiu. Deixa eu colocar uma nova camada embaixo dessa outra. Ó. Uma nova camada em branco. Pegar aqui a ferramenta lata de tinta. Clicando com o botão direito do mouse na ferramenta degradê. Lata de tinta, subcategoria. Transformar aqui para cor branca. E clicar para a gente ter uma cor de background, plano de fundo. Para a gente conseguir visualizar melhor o que a gente acabou de criar aqui. Então beleza, ó, a camada de cima correspondente ao traço que a gente acabou de criar. Voltando aqui com a ferramenta caneta, clicando com o botão direito do mouse e excluir do marcador. Olha só que massa que a gente conseguiu o traço. Esse daqui no caso era o contorno, olha, do olho do garotinho aqui. Massa, né? Ficar perfeitinho. Vamos fazer isso aqui em outras regiões aqui também, da mesma forma para você verificar. E tem alguns outros passos e alguns outros detalhes que a gente pode digitalizar esse desenho por completo. Eu posso... Talvez, se você curtir, a gente pode criar uma aula específica dando mais dicas de como digitalizar um desenho, um esboço que você tem utilizando apenas o mouse, já que muita gente não tem uma mesa digitalizadora. Então vamos lá novamente, apenas para ilustrar novamente esse aprendizado aqui da aula de hoje. Ferramenta caneta, opção demarcador, clica lá onde se deseja fazer essa seleção, esse traçado, melhor dizendo. Olha só, clica com o botão direito do mouse, traçar demarcador e já está tudo certinho e dá um OK. Ah, só que agora veja que ficou na cor branca. Deixa eu dar um Ctrl Z, eu quero que seja na cor preta. Então, alterando, faço o mesmo procedimento. Traçar demarcador, pincel, simular pressão, OK. Botão direito do mouse e excluir demarcador. Já estava lá na camada de cima, né? Então, show de bola. Olha só. O mesmo passo a passo aqui nas outras regiões. Já vou dar uma dica extra aqui no vídeo de como que você pode fazer
essas outras regiões aqui da orelha, até mesmo essas partes internas aqui, ó. Mesmo passo a passo, clico no botão direito do mouse, traçar demarcador, simular pressão, ok. E aqui, ó, galera, quando você tiver um traço um pouquinho mais grosso, você pode vir na ferramenta pincel, aumentar aqui o tamanho do pincel, vou colocar aqui um 12, criar até uma nova camada para fazer essa base aqui do rosto, que é um traço um pouquinho mais grossinho, né? Fica mais legal do que apenas os detalhes do rosto interno aqui. Faz o mesmo procedimento lá. E ó, dessa forma ficou um pouquinho mais grosso a parte externa do rosto, legal? Olha aí que massa. Eu vou criar uma nova camada e vou colocar aqui agora uma configuração um pouco diferente para fazer a orelha. Nesse caso eu não quero que tenha o término e o começo desse traço com essa pressão. Eu quero que ele seja de uma maneira uniforme para completar toda essa região externa aqui. Então como que a gente faz? Basta que eu criei uma nova camada, né, para separar, criando aqui. Opa, pera lá que eu não excluí o demarcador, clicando no botão direito do mouse, excluir o demarcador, vindo aqui criando agora a orelha. Vou vir aqui com a ferramenta pincel, diminuir um pouquinho o tamanho. Quero um pouquinho, aqui ó, um 8 talvez, acho que fica legal. Ferramenta caneta, clico com o botão direito do mouse, traçar demarcador, mas eu desabilito simular pressão. Ó, porque eu quero que ele fique contínuo o tamanho. Fica massa, olha só. Excluir demarcador. No caso aqui na orelha eu queria o tamanho real, né? Começasse e terminasse da mesma forma. Legal? Para fazer essas partes que tem um começo e fim, um traço, fica legal. Mas que nem na orelha que ele era uma forma completa, digamos assim, fica mais legal fazer esse traçado reto. Uniforme, né? Sem a pressão. Quer ver? Eu vou dar uma dica rápida aqui na parte interna da orelha também. Criando uma nova camada para criar aqui os detalhes. Vou fazer essa parte externa que eu coloco, a simulação de pressão na força do pincel. E depois faço as partes internas ali, para mostrar como que a gente pode fazer essa parte mais escura. Então aqui, ó, amigos, show de bola, ficou bom. Clica no botão direito do mouse, traçar demarcador, simular pressão nesse caso. Aí, show de bola. Agora a gente vai criar essa parte interna. Então, excluir demarcador, criando uma nova camada, vou colocar embaixo da camada desse traço que a gente acabou de criar. E vou fazer primeiro de maneira separada essas três áreas mais escuras aqui. Começando por essa primeira. Show? Clica o botão direito do mouse, ao invés de traçar demarcador, a gente vai preencher demarcador com a cor do primeiro plano, ou seja, essa cor que está aqui. Damos um OK, vai ficar tudo preto, né? Só que aqui, ó, ele tinha uma leve suavidade, né? Então a gente pode colocar aqui uma máscara de camada nessa opção e pegar aqui a opção ferramenta de degradê, clica o botão direito do mouse, seleciona onde está aqui a lata de tinta. Vamos colocar aqui do branco para o preto, desta forma que está aqui, ó. Então clica na primeira camada, seleciona a cor branca, OK. Na última latinha aqui de tinta e joga para o preto, o mais puro possível. OK. Fechou? Agora a gente vai pegar aqui, deixar no linear mesmo, lá em cima na barra de propriedades, para ele começar no ponto A branco e terminar no ponto B preto. E fazer dessa forma, ó, colocar de cima para baixo. Olha aí que massa, ele vai ficar tipo suavezinho assim, ó. Legal? Pegar aqui a ferramenta de caneta, clicar e excluir esse demarcador. Ó, fica dessa forma. E digamos que não ficou bem posicionado como você queria, você pode desabilitar esse cadeadozinho, essa correntezinha que fica ligando a miniatura da imagem da camada com a máscara de camada. E agora clica na miniatura da máscara de camada, pega a ferramenta mover e posiciona onde você quer esse efeito. Massa! Ó, selecionando agora a miniatura
da camada, você pode reposicionar. E no caso ficou um pouquinho estranho, agora já ficou massa. Ó. Vamos fazer as outras partes aqui também. Criar uma nova camada embaixo dessa outra. Ferramenta aqui de caneta. Vamos fazer essa outra parte mais escurinha aqui, ó. Mesma coisa, clica o botão direito do mouse e preencher demarcador, ok? Você pode, até para agilizar, pressionar a tecla Alt, clica na máscara de camada que a gente acabou de aplicar na camada de cima e arrasta para a camada de baixo que ele vai aplicar também na camada de baixo. Sem já aquela correntezinha linkado, porque quando você for mover a máscara não move o objeto da camada. Seleciona a ferramenta mover, clica aqui na máscara de camada e reposiciona. Ó, como que é mais para cima, então a gente pode deixar um pouquinho mais suave lá em cima. Agora clica aqui na miniatura da camada mesmo, ferramenta mover, eu vou reposicionar aqui um pouquinho mais para cima, para ficar show. Ferramenta da caneta, clica no botão direito do mouse e excluir demarcador. Aí ó, massa. E agora tem mais uma aqui interna, né? Vamos ver para finalizar. Então, criando uma nova camada e o mesmo procedimento. Ele pode fazer esse mesmo efeito aqui na criação do olho, olha só. Do olho, olha só. É, exatamente, ele pode fazer o mesmo efeito. Quer ver? Bom, acredito que a aula de hoje ficou legal, a gente passou o conhecimento ali da pressão da caneta. Se vocês curtirem a ideia de como a gente pode digitalizar esboços aí de desenhos no Photoshop, deixa um like aqui embaixo e coloca aqui nos comentários que a gente pode criar um vídeo, mas bem tranquilo, com muitas dicas sobre esse tema aqui, que eu acho muito interessante, mas se vocês não acharem, não vale a pena, né? A gente criar um conteúdo um pouquinho maior, mais extenso, com mais dicas. Então quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você curtir, likezão e um comentário aqui positivo para a continuação desses efeitos, beleza? Espero que você tenha curtido a aula de hoje, essa dica aqui que é muito legal para você que não tem uma mesa digitalizadora, vale muito a pena e você coloca em prática o conhecimento da ferramenta caneta, que é sem dúvida uma das melhores ferramentas do Photoshop. Beleza? Não tem desculpa para agora aprender a ferramenta caneta, que tem muita coisa legal que você pode fazer com ela. Se você quiser conhecer então os cursos da loja Photoshop.com.br, começando do absoluto ponto zero, evoluindo o seu conhecimento de maneira gradativa, com calma, passo a passo, você vai sair do curso com conhecimento avançado e um suporte pessoal meu durante toda essa jornada. Qualquer dúvida que você tenha no decorrer das aulas, deixa lá nos comentários do curso, que eu estarei respondendo você pessoalmente. lojaphotoshop.com.br, link aqui embaixo na descrição. Te espero lá nos cursos também, aulas totalmente exclusivas, além de todo esse conhecimento que você já viu aqui no YouTube, tem muita coisa nova para você aprender lá também. Valeu? Te espero aqui embaixo, curso do iniciante ao avançado e também o curso profissionalizante de criação de flyer e banner. Muito show de bola para você que quer ganhar seu próprio dinheiro, ter uma renda extra, trabalhando com o seu atual serviço também. É possível ganhar dinheiro com edição de imagens. Te espero lá nos cursos, continua assistindo nossos vídeos aqui no YouTube e até a próxima aula, turma!